Sejam muito bem-vindos. É culto de louvor, adoração ao Senhor, a Deus que é Pai, Jesus Cristo, seu Filho e Espírito Santo. Mas que esse culto e esse louvor que sai dos nossos lábios não seja apenas cantar por cantar, mas que brote dentro do seu coração um louvor de gratidão. Gratidão porque nós temos um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós mesmo sem percebermos. Creia. Você é o amor dele. E ele quer cuidar de você. Ele cuida. Que os nossos lábios estejam sempre prontos para louvar e engrandecer ao Senhor. O Salmo 34 nos lembra: bendirei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Bendigam ao Senhor. Hoje é tempo de louvar o Senhor? Sim, hoje é tempo de louvar e engrandecer ao Senhor. Todos os dias é tempo de louvar ao Senhor. Mas hoje nós queremos fazer isso juntos, como povo, como filhos amados do Senhor. Esse é o convite que eu faço a vocês. Que vocês venham e tenham esse tempo de louvor, adoração, com esse sentimento de gratidão. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem cantar, Sim, vem cantar. no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Sim, vem louvar. vem cantar, Sim, vem cantar. vem louvar, Sim, vem louvar. vem cantar. Sim, vem cantar. Vem louvar. Senhor querido Deus, nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores, em
nos cantos dos cantos. O Senhor está aqui presente, nós cremos nisso, nós sabemos disso, Senhor, porque o Senhor toca o nosso coração, sinaliza a Ele que o Senhor está aqui presente. Obrigada, Pai eterno, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigada, nós somos eternamente gratos, Pai, porque mesmo sem percebermos, muitas vezes houve livramentos, muitas vezes o Senhor cuidou de nós de forma extraordinária. E isso nós lhe somos gratos. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença. Obrigada porque nós podemos Te adorar. Que sejamos então, Senhor, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram não só dos lábios para fora, mas que possam adorar em espírito e em verdade, Te buscar intensamente todos os dias e ter essa alegria no coração, uma alegria que vem de Ti, Senhor Jesus, que vem de Ti, que vem de Deus Pai eterno. Pai, nós queremos entregar a palavra que o Daniel vai trazer, que essa palavra já cresceu no seu coração e o Senhor colocou no coração dele. E que através dos seus lábios que possamos ser edificados, que possamos ter um pouco mais de Ti, dos Teus pensamentos, da Tua forma de viver, de ver as coisas. Obrigada, Pai. Também quero lembrar, Senhor, que nós pedimos perdão também, Senhor, porque muitas vezes duvidamos desse agir Seu. Muitas vezes, Senhor, nós não enxergamos quando o Senhor cuida de nós. Perdão, Senhor, por essa fraqueza, essa talvez falta de fé. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu Te agradeço e te louvo. E nós, todos juntos, como povo Teu, Senhor, nós queremos Te engrandecer e Te louvar. Que assim o Senhor fale conosco agora nesse tempo e permaneça conosco, Senhor Jesus. Amém. Olá, que especial nós temos o nosso tempo de culto e tempo de partilhar da palavra, tempo de meditar na palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 4, versículos de 1 a 26. João capítulo 4, versículos de 1 a 26. A Bíblia nos traz relatos de pessoas, de homens e mulheres em seu cotidiano. É incrível como ela apresenta pessoas de diferentes idades, das mais variadas posições sociais, que tiveram encontro com Cristo. E uma dessas histórias que eu vou ler para você, que nós vamos ler juntos, é a da mulher samaritana. Eu passo a ler então. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus ele estava a caminho da Galileia, mas para se chegar até a Galileia era necessário passar por Samaria. Essa cidade, bem como os seus moradores, não tinha assim uma fama tão boa. A relação entre os judeus e os samaritanos era tensa. Mas mesmo assim, Jesus ele segue viagem e aí ele vai e para num poço. Jesus estava cansado e ele precisava beber água. Então, nesse instante, quando estava no poço, Jesus se encontra com uma mulher. Ela estava indo então pegar água, mas vejam que interessante, um horário nada comum. Estranho, uma mulher indo pegar água em pleno meio-dia, num deserto escaldante. Só que essa atitude da mulher samaritana era proposital. Ela não queria que ninguém visse ela. Ela não queria ter contato com ninguém, não queria esbarrar em ninguém. Mas Jesus, então, começa a conversar com esta mulher. Ele pede água. E olha que interessante a reação que essa mulher tem. Como um judeu poderia conversar com um samaritano? Como um judeu poderia conversar com uma samaritana, uma mulher? Por que havia
essa dificuldade, esse relacionamento tão tenso entre eles. Isso se deve porque Samaria, ela era uma cidade composta, uma região composta por uma população mestiça. Em tempos atrás, Samaria havia sido conquistada pelo Império Assírio. E era uma prática muito comum da época deportar grande parte da população, e no caso da população israelita, ela também foi deportada. E em troca foi posto então estrangeiros de partes do Império Assírio. Então, para os judeus ao redor, esse povo samaritano não era genuinamente judeu. Havia uma mistura, havia um caldeirão. Não havia apenas ali a tradição judaica, não havia apenas ali o culto ao Senhor, mas também havia diferentes culturas, de diferentes povos, diferentes religiões. Por isso que havia esse desprezo pela parte dos judeus com os samaritanos. Para você ter uma noção, o termo samaritano na época se equivalia a um xingamento. Mas mesmo assim, diante de toda essa conjuntura, de toda essa situação, dessa condição, Jesus, ele continua a conversar com a mulher em amor. E aos poucos vai se revelando aquela mulher. Se a gente segue olhando o texto, Jesus usa de coisas comuns do dia a dia, coisas corriqueiras, para que a mulher samaritana pudesse se familiarizar. Traz o exemplo da água. Só que é bem difícil no começo ela entender. É bem difícil ela poder entender o que Jesus queria falar a ela. Ela estava tão entretida na sua rotina, com os seus afazeres, com as suas dificuldades, que não podia compreender no momento o que Jesus estava oferecendo a ela, a água viva. Tem um momento ali que ela chega a ser sarcástica com Jesus. E ela diz, por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos, como o seu gado? Mas Jesus sabia quem era aquela mulher. Embora toda essa dificuldade, esse diálogo truncado, Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia do anseio dessa mulher, sabia da forma como ela estava vivendo, e de forma amorosa, novamente, ele oferece água viva. Jesus tenta mostrar àquela mulher qual era a sua sede. Que, na verdade, ela tinha os seus anseios. E que, destes anseios, não poderiam ser saciados com coisas corriqueiras, com coisas do dia a dia. Ela continuaria com sede. E só bebendo dessa água viva que Jesus daria, é que ela não teria mais sede. Então ela diz, tá bom, eu quero dessa água, Jesus, mas eu quero dessa água para não voltar mais nesse poço, para que eu não tenha mais sede. Ela ainda não está entendendo, não está entendendo o que Jesus está oferecendo a ela. E aí Jesus vai um pouco mais a fundo. Ele fala então da sua relação com o marido. Jesus fala, olha, vem, então chama o teu marido. E aí então é desvelado o pecado. Jesus vai mais a fundo. Jesus vai lá onde está a ferida. Mas por quê? Porque ela realmente precisava entender da necessidade que ela tinha desta água viva. Ela precisava entender o que estava acontecendo realmente com a vida dela, da forma como ela estava vivendo,
em pecado e de que realmente ela necessitava de Jesus. E aí, no decorrer desse diálogo, ela reconhece. Ela reconhece que esteve em diversos relacionamentos. Relacionamentos que possivelmente ela tenha buscado para suprir os seus anseios. Alguns comentários relatam que ela poderia ser até mesmo uma prostituta. Mas a Bíblia ela não nos relata certo o que é, mas de que ela estava em pecado. Mas olhem de novo a postura dessa mulher. Jesus mexe com aquela mulher, impacta ela, revela o que está acontecendo e ela logo muda de assunto. Ela logo vai para a questão da adoração, logo ela lembra das tradições que deveriam ser seguidas. Será que com o diálogo dela ela poderia estar dizendo: Jesus, eu conheço as tradições das coisas que me foram passadas desde os meus pais, os meus antepassados. Mas Jesus, ele é logo enfático e vai logo ao assunto. Mulher, creia em mim, a adoração não será mais desse jeito que você diz, não será mais preso a ritos, mas ela vai ser através de mim. Ela é possível, essa adoração verdadeira, ela é possível a partir do momento que você crê em mim. Jesus revela-se plenamente como Messias, como aquele que é enviado de Deus. Ele se revela a essa mulher. O encontro que aquela mulher teve trouxe grande transformação à vida dela. Tanto que se a gente então segue lendo os versículos após o 26, que ela deixa o seu cântaro de lado, ela até se esquece que foi pegar água no poço, e ela sai correndo para contar para o povo da cidade o que havia acontecido, o que Jesus havia dito a ela. É uma história muito preciosa. É um testemunho muito precioso. Talvez se você olhar para a sua Bíblia, aqueles que têm a Bíblia ainda impressa em mãos, vocês vão ver o título ali em cima dizendo: Jesus conversa com uma samaritana. Mas poderia ser: Jesus conversa com uma mulher curitibana, com uma senhora do Rio Grande do Sul, com um homem de São Paulo, com um jovem paraibano, comigo e com você. Como aquela mulher, quem de nós não tem sede? Não digo sede de água, mas eu me refiro aos nossos desejos e anseios. A mulher samaritana, com certeza, ela desejava sentido de vida, ela desejava propósito, desejava segurança, desejava ser amada. Mas ela escolheu saciar os seus anseios, a sua sede, através de relacionamentos. Procurou, quem sabe, depositar toda a sua vida tendo esses relacionamentos. Ela errou o alvo. Procurou em um lugar que não poderia achar. Nós somos assim. Nós somos exatamente como essa mulher. Somos insaciáveis na busca de nossos anseios, enquanto nós não encontramos a Cristo. Nós queremos sempre mais, nós consumimos sempre mais, nós trabalhamos sempre mais, buscamos o relacionamento que nos satisfaça. Nunca há contentamento. E essa mulher vivia exatamente assim. Ela era alguém simples, mas não estava satisfeito, até o momento em que encontrou Jesus. Possivelmente pela cultura, por estar imersa naquela situação, naquele caldeirão todo, ela vivia uma certa religião. Porém, ela não sabia a quem adorar. Pela condição de Samaria, possivelmente essa mulher, ela vivia até mesmo um sincretismo religioso, adorando a Deus, adorando outros deuses. Mas aí vem Jesus
em amor e graça, vem ao encontro dela e mostra o seu pecado, mostra principalmente a respeito do perdão que ele tem a oferecer e reconciliação com Deus. Jesus, ele não apenas restaurou essa mulher, mas mostrou a quem ela deveria adorar. Agora ela havia bebido realmente dessa água viva que Jesus oferece. Ela poderia adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela não precisaria mais se preocupar com ritos, tradições, porque através de Jesus ela teria acesso ao Pai. Ela tem um relacionamento agora, um relacionamento de intimidade com o próprio Criador. Conheceu a Jesus, o Deus encarnado, a quem ela ouvia falar de forma tão distante. Você já parou para pensar quais são os seus anseios? De repente, por que você pode estar acumulando tanta coisa? Por que você está correndo de forma tão intensa, trabalhando de forma tão desenfreada? Já parou para pensar como estão os seus relacionamentos? Que de repente alguns deles podem estar fazendo muito mal a você. De repente você não está satisfeito, satisfeita. É da nossa natureza. De escolhas que talvez você tenha feito, que marcaram a sua vida, marcaram tanto o seu passado quanto estão marcando o seu presente. Erros que deixaram cicatrizes, coisas que se refletem até hoje. Mas Jesus está querendo te oferecer água viva. A partir do momento que ele se entregou na cruz por mim e por você, essa água viva não é mais dessa samaritana, ela é estendida a todos. Está disponível para cada um de nós. É o próprio Cristo que quer se fazer presente nas nossas vidas. Talvez até você já tenha ouvido falar desse Jesus. Talvez em algum momento ele possa ter incomodado você. Mas você pode ter desviado a conversa. Até mesmo como aquela mulher fez. Não, isso não é para mim. Esse assunto, esse papo todo, não é para mim. De repente, aí quando eu estiver velhinho, eu vou pensar nesse negócio. Não perca tempo, não perca tempo. Jesus quer dar a você água viva, a presença dele na sua vida. A história dessa mulher não para por aí. Se a gente olha e ainda nos versículos finais, em João 4, 39 a 42, nós vemos que essa mulher samaritana, ela sai em disparada e vai contar às pessoas de tudo aquilo que ela havia experimentado. Vamos ler ali, João capítulo 4, versículos 39 e 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A partir do testemunho daquela mulher, uma cidade inteira foi alcançada. A partir do que ela experimentou com Cristo, vidas foram transformadas. A água viva jorrou da vida daquela mulher. Ela não se aguentou.
Ela precisava falar. A própria vida dela foi adoração. Adoração viva a Deus. Porque ela pôde testemunhar para os outros. Essa é a boa nova trazida a mim e a você. Jesus vem ao nosso encontro oferecendo perdão e uma vida nova. Assim como aquela mulher que estava cansada e sedenta, confusa nos seus relacionamentos e nos seus anseios. Sabe, eu gostaria de convidar você a dizer sem medo: Senhor, eu quero desta água viva, que somente o Senhor pode dar. Senhor Jesus, sejas tu a inundar a minha vida para que eu não busque mais, ou em mais nada, saciar a minha sede. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque essa palavra ela é tão maravilhosa, esse testemunho que mostra o teu agir gracioso, a forma como o Senhor veio ao encontro daquela mulher que estava tão cansada, tão sedenta, tão confusa, Senhor, em relacionamentos errados. Na verdade, ela estava errando o alvo, Senhor. Estava procurando no lugar onde não poderia achar. Ela precisava de Ti. Assim como cada um de nós precisa de Ti. Assim como cada um precisa dessa água viva, Senhor Jesus. Ó, Senhor, que nós estejamos sensíveis a Ti. Que nós possamos experimentar, Senhor Jesus, desta água viva, para que nós realmente vivamos, para que tenhamos novidade de vida, para que nós não venhamos a viver do jeito que estávamos, Pai. Nos incomoda, Senhor, ao ponto de nós buscarmos a Ti e que sejamos realmente saciados por Ti. E que assim, das nossas vidas, possa fluir essa água e que mais pessoas possam conhecer deste Teu amor. Eu te clamo, Senhor, eu te peço. Obrigado, Senhor Jesus. Em Teu nome que eu oro. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti anjos cantando nos altos céus, louvando excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Meu querido, minha querida, que Deus assim lhe abençoe. Vá na paz do Senhor. Amém.